Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos encerrar nosso estudo sobre o livro de Eclesiastes, e nesse momento quero fazer também uma correção, porque na aula anterior, no vídeo anterior, a gente se confundiu. Nós nos confundimos em relação a uma fala, que eu disse que quando nós encerrássemos os livros poéticos, nós iríamos iniciar. Nós encerrássemos Eclesiastes e Cantares, nós iríamos iniciar os livros poéticos. Eu mencionei isso 2 vezes no início do vídeo. Porém, um equívoco meu. Nós iremos iniciar a última parte de livros do Antigo Testamento, que são os livros proféticos, certo? Nós estudaremos os livros proféticos. Com os livros proféticos nós fechamos o Antigo Testamento, não é? Todos os livros do Antigo Testamento. Para que a gente possa se situar, nós estudamos o Pentateuco, nós estudamos os livros históricos, estamos estudando, encerrando os livros poéticos, e aí fecharemos o Antigo Testamento com os livros proféticos, ok? Bom, na última aula falamos sobre a data, né? Pegando mais essa parte de conteúdo, a data, o propósito, e agora nós iremos dar continuidade falando sobre o conteúdo do livro de Eclesiastes. Então, quanto ao conteúdo, o livro de Eclesiastes, ele se constitui um verdadeiro solicóquio. O que é um solicóquio? Solicóquio é um autodiscurso, né? É um autodiscurso. Alguns veem como sinônimo de monólogo. O que é um monólogo? Falar consigo mesmo. O oposto ao diálogo, que é a comunicação entre entre 2 ou mais pessoas, né? Só existe comunicação se tiver mais de uma pessoa. Então, já o monólogo é o falar consigo mesmo. Só que o solicóquio aqui difere um pouquinho, porque o solicóquio é um autodiscurso reflexivo, é um autodiscurso filosófico. E esse discurso de Salomão no livro de Eclesiastes, ele é marcado por uma realidade oposta da vida, né? Ele vai apresentar a contraposição da vida e a morte, da sabedoria e a estutícia, tolice ou a loucura, a riqueza e a pobreza. Então, o livro de Eclesiastes, ele traz essa realidade oposta, né? Ele traz essa realidade entre esses contrapontos da vida. E ele narra o conteúdo filosófico do pregador, né? Esse conteúdo filosófico, o pregador, o Kohelet, ele vai fazer um balanço sobre tudo quanto conquistou, tudo quanto teve, né, de riqueza, prazeres, poder, enfim, conquistas. E ele vai ver que isso é frágil, né? Isso faz parte do plano terreno que constitui-se vaidade. Trata-se de um discurso filosófico, né? Agora, não é aquele discurso filosófico puramente reflexivo, é um discurso filosófico que nos pretende a levar a um outro plano. Porque quando você, por exemplo, faz uma avaliação de tudo quanto conquistou e chega à conclusão que aqui, essas coisas terrenas são passageiras e são vaidades, né? Conforme a palavra Havel, ou seja, nulo, vazio, né? Transitório, você automaticamente se projeta para um outro plano, que é o plano espiritual, né? Então, Salomão faz esse tipo de análise. Deixa eu abrir aqui o capítulo 2, que eu separei esse texto para a gente dar uma lida, para poder perceber esse discurso de Salomão no livro de Eclesiastes, já de início, né? E que vai marcar, vai exemplificar muito bem o que nós estamos dizendo. Então,
Olhe o título, a epígrafe da minha Bíblia. Os prazeres e as riquezas não produzem felicidade. É esse olhar de Salomão, né? Que felicidade é essa que ele está procurando? Porque se fôssemos pegar essa declaração aqui na epígrafe da minha Bíblia, certamente alguém discordaria, né? O dinheiro traz sim felicidade, mesmo que seja momentânea, mesmo que seja passageira, mesmo que seja transitória. Mas uma pessoa que tem dinheiro pode comprar o que quiser, né? E isso vai trazer aquela sensação de bem-estar momentânea. Com isso não estou dizendo que concordo, estou dizendo que no plano real, naquilo que nós vivemos hoje de experiência, quem tem dinheiro são as pessoas que mais vivem bem no plano terreno, né? Então é importante fazer essa pergunta: que tipo de felicidade é essa que Salomão está se referindo, uma vez que prazeres e riquezas não atrasam? Então, ó, disse comigo, é aqui que marca aquilo que nós falamos. Isso aqui é um solicóquio. Disse comigo. Ele não chamou uma das esposas, né, a Sulamita. Ele não chamou um dos seus subalternos, um general, enfim. Ele disse consigo mesmo. É um discurso autorreflexivo, é um solicóquio. E por que não dizer também um monólogo? Vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Então perceba, ele diz aqui, disse eu, né, e na versão hebraica, nós temos uma palavra aí, belivi é meu coração, disse eu no meu coração. A nossa tradução aqui, a Ara, ela não traduz, ela não traz esse detalhe que está no hebraico. Estou aqui com uma versão hebraica, quando ele diz aqui amarti é disse ani é um pronome, eu, amarti ani belivi, ou seja, disse eu no meu coração. Lecham é vem. Então, quando ele diz vem, ele está chamando a si mesmo. E ele diz aqui, eu provarei. Disse eu no meu coração, né? Ora vem, eu te provarei. A expressão hebraica aqui para provar dá a ideia de teste. Salomão vai fazer um teste a partir de observações, é claro, né? A partir de reflexões, que a felicidade, provavelmente aqui, mediante o contexto, a felicidade resultante de prazeres e riquezas não passa de Havel, ou seja, não passa de vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Veja a realidade oposta que nós acabamos de mostrar no slide lá. Então, nós temos aqui a realidade oposta, olha a oposição, olha os termos antagônicos. Olha, riso, alegria, sinônimos, loucura. Perceba, nós temos aqui uma realidade oposta de termos que aparentemente nos leva a uma ideia de que tudo na vida é perfeito, porém existe o outro lado, que é uma realidade que vai muito além das questões terrenas. Então, resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Eu acho muito interessante aqui, deixa eu analisar esse verbo no verso 2, o tempo verbal. O tempo verbal no nosso português está no pretérito perfeito, mas no hebraico pode mudar, né? O riso e a alegria aqui é resultante do vinho, viu? Resultante dos prazeres, resultante não de uma sensação de ele viu uma piada e começou a rir. Não, o vinho aqui, o riso e a alegria é loucura. E quando ele diz que se jogou no vinho, né? Ele diz que isso é vaidade. Então, ó, do riso, busquei no meu coração como me daria
ao vinho, né? Como me daria ao vinho. O verbo está no pretérito perfeito mesmo. Então, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria. Como? Como é que eu posso ter sabedoria se eu estou embriagado? Como é que eu posso ter sabedoria se eu estou dado ao vinho? E entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei vinhas, fiz jardins e pomares. Para mim e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Veja o balanço de tudo quanto ele fez. Olha os verbos. Eu comprei, eu amontoei, eu engrandeci. Percebam, gente, eu considerei. E aí, no final de tudo, qual é a conclusão de toda essa riqueza? Olha o verso 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, eis que tudo era vaidade. E corri atrás de vento, e nenhum proveito haveria debaixo do sol. Entendeu, irmãos? Veja, olha a conclusão do discurso, quando ele apresenta essa realidade oposta da vida, quando ele apresenta tudo aquilo que ele fez, todo o trabalho de suas mãos que ele havia feito debaixo do sol. Qual foi a conclusão? Tudo é vaidade. E de fato, e aí, voltando àquela questão sobre a autoria do livro, é por isso que eu vejo que a proposta de Eclesiastes encaixa-se melhor numa fase já de um Salomão velho, né? Uma pessoa já velha tem mais a pensar na eternidade. Então, versículo-chave, tudo é vaidade, como nós vimos no versículo 1, né? Vaidade, ou Havelim, Hakol, Havelim, o Havel, diz o pregador, tudo é vaidade, né? Ou seja, essa é a palavra-chave, essa é a palavra que marca o livro de Eclesiastes. Vaidade é a conclusão do discurso filosófico de Salomão. É a conclusão de tudo quanto ele fez de reflexão. Ele foi a observação, ele foi a análise, fez as reflexões, tanto a partir das obras que os filhos dos homens fizeram, quanto as dele, e chegou à conclusão que tudo era vaidade. E diz mais, ele usa mais uma expressão, é correr atrás de vento. E é verdade, meus queridos irmãos. Uma pessoa pode ter tudo, pode ter riqueza, poder, dinheiro, mulheres, enfim, tudo aquilo que a vida pode lhe dar de prazer. Mas no final das contas, isso o levará aonde? Entendeu? É essa a perspectiva de Salomão. E ele faz algumas objeções aqui. A primeira, demonstrar a futilidade da vida sem Deus. Não é? Como eu falei, ainda que ele não diga, olha, é melhor buscar o espiritual, apesar de que ele faz isso lá no final do livro, que é a conclusão do seu discurso, ele faz logo uma apresentação geral dessas obras que são vaidades, mas no final ele apresenta o caminho, né? Que é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então é demonstrar a futilidade da vida sem Deus, é apresentar os resultados positivos na vida do homem quando ele vive sob a perspectiva divina, porque o livro não tem apenas um olhar, não é um olhar pessimista. É importante a gente ressaltar isso, né? Existe um descrédito, claro, por parte de Salomão sobre as coisas terrenas, sim, mas não é um livro que venha nos trazer o pessimismo. Salomão está depressivo, né, e tomado por um sentimento pessimista, não consegue ver nada de bom na vida, não é por aí. Salomão apenas chegou à conclusão que tudo aquilo que nós podemos conquistar aqui na terra é passageiro e o melhor é viver na perspectiva de Deus. Mostrar aos jovens que a vida não se resume aos prazeres temporais, né? E como todo velhinho, como todo senhor de idade, ao conversar com um jovem,
Seu objetivo é mostrar isso, principalmente porque ele passou por essas fases que o jovem ainda vai passar. E aí ele aconselha, né? Ele aconselha os jovens a entender que a vida não se resume aos prazeres da carne. Por isso que no capítulo 12 ele inicia assim: lembra-te do teu Criador, né? Deixa eu abrir aqui o texto. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Eu gosto desse verbo, do verbo lembrar, uzerror, porque vem dentro do verbo lahar. Uzerror não é simplesmente, gente, essa palavra vem do verbo zakar ou zahar. Não é apenas uma palavra. Deixa eu colocar o texto aqui para vocês verem. Ó, Eclesiastes 12, primeiro. Esse é um texto muito interessante, muito conhecido, né? Deixa eu colocar aqui na versão interlinear para vocês, para a gente fazer um comentário sobre esse verbo. Eu acho muito interessante esse verbo no hebraico, porque não é apenas uma questão de esquecimento. Aqui não é oposição ao esquecimento. Ó, essa palavra aqui, esse verbo aqui uzerrol. Uzerrol é lembra-te. Lembra-te. Só que esse lembrar aqui não é aquela ideia que nós temos humanamente falando. Eu me esqueci. Eita, eu tenho que me lembrar de Deus. Lembrar aqui, né, é dar importância, é levar em consideração, né, torná-lo aquilo que é mais importante na sua vida. Então Salomão está dizendo que o mais importante, a prioridade, né, o que os jovens devem colocar acima de tudo, esse verbo aqui lembrar é isso, sugere isso, é colocar Deus como sua primazia, colocar Deus como o seu principal objetivo. Não é recordar, não é trazer a memória, não é trazer a fazer lembrar. Não, aqui é dar importância, né? Fazer de Deus sua maior prioridade, certo? Então, ó, caso vocês queiram, eu já orientei vocês a baixarem, né? Baixem essa Bíblia. Tem uma versão aqui, exegese. Ó, tá aqui, ó, Zahar. Tá aqui, ó, Zahar. Essa expressão aqui, ó. Se a gente olhar no dicionário, ela vai dizer não é Zakar, não, é Zahar. Essa letrinha aqui, que parece um C, ao contrário, se lê Har, no fundo da garganta, e não Kar. Ó, o dicionário diz lembrar, recordar, trazer à mente, né, ser trazida à lembrança. Porém, gente, não adianta a gente olhar o dicionário e simplesmente ignorar o contexto. Aqui, o que Salomão está querendo dizer é torná-lo importante, né? Porque quando você, por exemplo, tem algo importante na sua memória, está sempre vivo, né? Você não esquece. Quando a gente esquece determinadas coisas, é porque, na maioria das vezes, aquilo que a gente esquece não tem tanta importância para nós naquele momento. E a gente só vai lembrar no momento em que aquilo se tornar importante. Então, Salomão está dizendo, lembre-se de Deus. O verbo lembrar é interessante porque ele está num modo que nós no verbo hebraico é chamado de modo imperfeito. Ou seja, a ideia aqui de uma ação contínua. Não é lembrar no pretérito perfeito e simplesmente acabou, a ação se concluiu no passado. Não. Aqui dá a ideia de continuidade, manter Deus vivo na memória como algo mais importante, como aquele que é mais importante, prioridade na sua vida. Então, ó, mostrar a efemeridade e a fragilidade da vida humana, levar os homens a temer a Deus, conforme o capítulo 12, né? O finalzinho, quando Salomão diz que o dever de todo homem é temer a Deus. Então, ó, o livro, ele segundo Scofield, ele
Eclesiastes é o livro do homem debaixo do sol, pois registra em forma de poesia a análise da existência humana. É interessante, não se percam. O livro de Eclesiastes é uma sabedoria sapiencial, aliás, é um livro de poesia sapiencial, mas é um gênero poético. Então ele começa com o nascimento, passando pela juventude, o ciclo humano, né? O ciclo biológico. E estou dando aula. Então, irmãos, olha, então esse ciclo da vida, o ciclo biológico, né? Então passa pela juventude, passa pela vida adulta, até chegar à velhice e, consequentemente, à morte. E aí surgem diversas perguntas feitas pelo pregador, e que são perguntas universais. Por exemplo, qual é a principal finalidade da nossa vida na Terra? O livro de Eclesiastes nos leva a fazer essa reflexão, essa pergunta. Para onde vai o homem e o que acontece com ele após a morte? Salomão disse, o espírito volta a Deus que o deu depois da morte. Né? Claro que aí tem uma questão teológica para ser resolvida. O fato de voltar para Deus não é que todo aquele que morre vai para o paraíso ou vai para o céu porque volta para Deus. Voltar para Deus aí é voltar para os domínios de Deus. Existe uma regra na hermenêutica, que é a ciência da interpretação, que nós não podemos interpretar a Bíblia isolada do seu contexto geral. E a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, Salomão não traz esse discurso do estado do homem pós-morte. Isto, apesar de que ele faz isso no capítulo 9, de forma bem resumida, isso fica no Novo Testamento, né? Quando fica mais clara a doutrina soteriológica e também escatológica, salvação e do destino do homem. Então, porque nascemos na família que estamos, a vida é um acaso? Qual é a razão do sofrimento? Por que uns sofrem e outros não? Por que uns dominam e outros são dominados? Por que o justo tem o mesmo destino que os ímpios? A morte. Claro, essa última pergunta nós sabemos muito bem que em decorrência da queda de Adão, a morte é resultado da queda de Adão. Tá aí algumas perguntas, o material está lá disponível no grupo, quem não baixou ainda baixe, estude em casa e tire as suas próprias conclusões e reflexões. Olha, a vida debaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do céu. E é interessante isso aqui. Então, existe dois mundos. O debaixo do sol, que é o mundo terreno. Esse mundo é marcado por injustiças, por morte e opressões. Todos os males e resultados do pecado. Mas existe um mundo acima do sol. Um mundo transcendente, ignorado pelos homens, que vive debaixo do sol por causa da busca pelo prazer e pelas riquezas, faz com que o homem perca essa projeção de um mundo acima do sol. E o livro de Eclesiastes traz essa problemática, né? E ao mesmo tempo nos faz centralizar o nosso olhar para as coisas de Deus, para cima e não para baixo. Como disse Paulo, pensai nas coisas que são de cima. Salomão faz isso. Salomão faz isso através de reflexões e um discurso solicóquio, né, a partir das suas observações. Aí está o esboço do livro, certo, gente? O esboço do livro, como falei, em caráter homilético, ele pode ser muito bem dividido, né? Introdução, reflexões diversas sobre a vida, a experiência da vida e admoestações finais. Está aí o sermão para vocês dar uma olhadinha, o esboço do livro. A canonicidade do livro. Eclesiastes fazia parte do cânon do Verbo Testamentário, ou seja, do Antigo Testamento grego, a Septuaginta. Mas muitos judeus e rabinos se opuseram à sua inspiração. Um dos motivos é que o texto estaria influenciado pela filosofia grega epicurista, né? E aí, esse livro, vale salientar que ele, quanto a essa ideia de canonicidade ou de rejeição, isso foi a posteriori, como nós vimos no estudo de Canon, né, em bibliologia. O Eclesiastes e outros livros foram
questionados, né, os 5 questionáveis, os livros que foram questionados ali por alguns estudiosos. E a razão de Eclesiastes era que era um livro pessimista e também influenciado pela filosofia grega epicurista, né, que pregava o prazer como o fim último do homem. Os epicureus, eles eram contrários a todo tipo de prazer. E essa não é a ideia de Salomão. Eclesiastes seria um livro filosófico e não uma obra do Espírito Santo. É absurdo isso aqui, né? Tem filosofia, e é uma filosofia de vida em relação à reflexão, mas é uma filosofia que nos projeta para um ideal perfeito de vida, que é a vida espiritual acima do sol. Então, o rabino Yohanan ben Zakkai fundou a Academia de Jaminia, aliás, ou Concílio de Jaminia, cujo objetivo era decidir a continuidade de alguns livros do cânon sagrado ou remover alguns, né? Dentre eles estavam os questionáveis, como Ezequiel, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Esther e o livro de Cânticos de Salomão, né? Nós vimos isso na aula de cânon, nós vimos isso, né? Expliquei o porquê cada um desses livros aqui foram rejeitados. Por exemplo, o livro de Esther, que foi alegação. O livro de Esther não aparece o nome de Jeová. O livro de Cânticos, um livro muito sensual, um erotismo e um relacionamento humano, portanto, terreno, portanto, não é canônico. Enfim, no ano 95, depois de Cristo, ele foi aprovado a inspiração de todos esses livros, sem ocorrer alterações em seus conteúdos. Ok? E aí o final, para a gente encerrar, Eclesiastes 12:13 diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É o discurso final de Salomão. E aqui a gente entende a proposta do seu livro. O balanço final, o resultado final de suas observações. Ele começa chamando a si mesmo para observar tudo quanto é feito debaixo do sol. E aí ele conclui com este texto maravilhoso, que é o versículo 13, dizendo que de tudo mesmo quanto se tem ouvido, uma vez que ele é o pregador, de tudo quanto ele tem pregado, podemos dizer até assim, de tudo quanto ele tem falado, né? De tudo quanto ele tem dito, o fim o resultado, o objetivo real da vida, deixa eu colocar aqui o texto, é temer a Deus. Então, o fim de tudo o que se tem ouvido teme a Deus. Teme a Deus. A expressão é hierá. Hierá não é apenas a ideia de medo, mas de reverência, de temor, no sentido mais piedoso da palavra, não no sentido de medo, mas no sentido piedoso. Respeite, viva, conforme o padrão. Guardar aqui é uma expressão bíblica que nós conhecemos. Guardar é obedecer, né? É viver a palavra de Deus. Esse é o dever de todos os homens. Deus abençoe, e logo mais estaremos abordando o livro de Cantares e encerrando a sessão de livros poéticos, certo? Deus abençoe.